fartura de presença nesse lugar. Isso prova que a igreja do Senhor Jesus permanece viva, firme e forte. Viva, firme e forte. Se é que posso usar a palavra orgulho, que ninguém entenda mal, mas eu me sinto desta forma, sendo participante de tudo isso. Ainda bem que os meus olhos estão vendo aquilo que o meu coração está sentindo. Feche os seus olhos um minutinho antes de ministrar a palavra que está no meu coração. Aleluia. Aleluia. Algumas vezes durante essa noite nós fomos constrangidos por essa onda do Espírito. E em nada essa noite quero eu ser um limitador daquilo que Deus quer fazer. Quero ser um cooperador. Mas em nada quero atrapalhá-lo. Por isso, junto com você essa noite eu declaro: tens toda a liberdade aqui. Tens toda a liberdade aqui. Tens toda a liberdade aqui. Tu és prioridade nesse lugar. Não dá para ser eficiente liderando sem a presença dele ao nosso lado. Oh, da glória. Aleluia. Aleluia. Chora dele vendere becanto rebecai arabranda rabacamanai. E rebrequeto nosso noite cai e rebrebe de canto rebecai. Iro brande canto repete que choro do coto no sotre cote reprepe coto ropa palavra abada caprai. Eri abranto no so rebrecanto rebreto que mas tu ne cai. Para te motivar, porque de tempo em tempo nós precisamos de algo que sirva de combustível para que o fogo que está queimando seja alimentado e continue queimando. Deixa eu te contar algo muito interessante. Uma das razões, ou a principal delas, pelo qual o povo de Israel fazia culto antes das guerras. O povo de Israel fazia culto antes das guerras. É interessante, né? Porque culto é um lugar de resolver problemas. Às vezes entre pessoas, dependendo do culto, mas principalmente com Deus. Então, antes de ir para a guerra, um bom culto é muito importante, porque se tivesse um problema com Deus e morresse na guerra, porém, a principal razão pelo qual o povo de Israel fazia culto é porque dependendo do culto seria o resultado da guerra. Então, sabendo que o ministério, que a vida, que a casa, que a família, que a história, que a prosperidade, que a saúde, que os filhos, que a esposa, que a nação, que o alimento, que a provisão dependia do culto, como é que será que eles adoravam? Ai, não adora não adora não é importante. Não adora não significa nada. Não, ei, não adora não.
tem nada a ver. Aí eu fico pensando assim, os levitas mais puxados para a linha dos mestres, passando no meio do povo e fazendo aquela avaliação de qualidade de culto. Talvez parasse do lado de um e dissesse assim, uma reação bovina. Será que com um culto desse você volta vivo para casa, meu filho? Será que com um culto desse a sua família sobrevive a uma guerra dessa, querido? O culto dessa noite, sendo o primeiro desse mês, vai decidir o resultado do seu mês todinho. Sabe como é que vai ser o teu mês? Como está sendo teu culto. Não dá vontade de dar uma adoradinha de pé? 5 minutinhos e nós voltamos. Vamos dar uma passeada, 5 minutos, caminhando nas regiões celestiais, voando nas asas dos querubins, surfando na onda do Espírito, mergulhando nas profundezas de Deus. Vamos lá!
mande aqui ai. Que ande a senhora brande céu catinasti catoi se te calabrado. Tu que namasia decai. Tu niara brandete. Ai que te froste negai. Mantu niandris tu que me livraste. Brondes tu e que me chore cai. Tu ides tu naturi brande livraste. Que nossa te cai. Escutai, igreja minha. Sou eu, Senhor, que estou no meio de vós. E falo ao vosso coração. Andai em minha presença. E esperai. Porque o dia está próximo. Em que eu, Senhor, me manifestarei de forma assombrosa sobre esta geração. Yesorate que prosota cantori bacaia bacamanai. E veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito de Deus. Sob a fluência do Espírito nesse lugar, diante de tudo que o Senhor está falando e revelando, antes de ministrar essa palavra que está aqui, eu preciso trazer ao conhecimento da igreja
o que me foi revelado pelo Espírito essa noite. Escute, porque o que eu vou dizer agora vai destravar a vida de muitas pessoas. Você conhece a passagem em que Deus dá a Israel vitória sobre Jericó? Toda a trama, tudo o que acontece. Dentre todas as palavras, uma específica: ninguém deveria tocar em nada, porque todo o despojo daquele lugar seria entregue ao Senhor. Seria entregue, diga comigo, seria entregue ao Porém, um homem chamado Acã toma para si algumas coisas, das quais não pertenciam a ele, porque tudo deveria ser entregue ao quando ele pega do Senhor e traz para sua casa, ele traz maldição sobre a sua história. Você conhece o desfecho da história? Infelizmente para ele, o fim vem mais rápido do que ele imaginava. Existem algumas coisas aqui que estão travando a vida de pessoas, porque eles insistem em trazer consigo aquilo que pertence ao Infelizmente, pastor Joel, alguns desses foram movidos essa noite durante a palavra de oferta e reteram no seu coração: eu disse que estou sobre uma revelação e uma fluência do Espírito. Não se preocupe, nosso apóstolo não está, mas eu tenho responsabilidade o suficiente para conduzir esse momento. Vem aqui, David, por favor. Traz a bandeira do Brasil. Eu preciso de um segundo homem. Pastor Marcelo, por favor, aqui. Não é comum o que eu vou fazer essa noite. É ordenança divina. Isso lá, segura na ponta ou na outra. Nós vamos ofertando. Não é comum o que eu estou fazendo essa noite. Não acontece nas reuniões, nos encontros de segunda-feira de forma costumal, mas por obediência ao mover do Espírito e à palavra de revelação, eu vou te convidar essa noite para ofertar com o seu coração. Sobre a unção que está fluindo nesse lugar. Então, por favor, em nome de Jesus, assim diz o Senhor sobre vocês. Se eu passar pelo fogo, a fumaça de glória, entrarei longe dos santos, não sei mais
David, prepara, porque Deus vai te levar para as nações. Deus vai te levar para as nações. Deus vai te levar para as nações. O dia que Moisés ofertou as sandálias dele foi o dia que Deus o levantou como líder. Isso, na casa. Aleluia. Aleluia. Tome seu assento, amada igreja. Aleluia. Queridos em Cristo Jesus, graça e paz, meus irmãos. Eu sabachu naraya takaya na tunaya chomene canturiba cantoreba kai. Quero la manda essa nanjo ni candoriba e le sura bate comanda cantoriba kabaha. E ora se te comanassi trocote arabrande calabrande rebe calabrai. Oh Espírito de Deus, tens prioridade aqui, tens prioridade aqui, tens prioridade aqui. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ô minha irmã, Deus me fez lembrar de Abraão quando você veio e colocou teu celular aqui na frente. Deus pediu para Abraão assim, ó, dá Isaac, só para saber como é que era o coração de Abraão. Foste provada pelo Senhor. E aprovada foste, toma o teu celular aqui, foste aprovada, só foste provada pelo Senhor. Só foste provada, a vitória é tua, porque obedeceste em teu coração. Mas não é só isso que Deus está devolvendo hoje. Existem mais coisas na sua vida que lhe foram tiradas, diz o Senhor, eu as devolvo para ti. E algumas coisas só precisam tocar o altar. Só precisam tocar o altar. Era só para isso que o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo, para tocar com a gotinha de sangue a arca da aliança. Só que só entra lá dentro quem matou o cordeiro lá fora. Porque é o sangue do cordeiro que abre as portas do lugar santíssimo para nós. Este fim de semana eu fui incendiado por Deus com uma palavra que eu quero compartilhar com você hoje aqui na segunda. O Evangelho é João, o capítulo de número 5, aliás, o capítulo de número 6, o versículo de número 5. Orai, chorei, pretequeto, narabracandarabakai.
Prometo não me estender além do necessário. Mas entenda, todo o tempo aqui foi necessário. 6, 5 de João diz: então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, para prová-lo, para testá-lo, para aproveitar a oportunidade, para instruí-lo. Dizia isso para ensiná-lo, porque Jesus bem já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, nome André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou o pão, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se, e ele só para o monte. Jesus fazia bom uso das oportunidades, e o que ele fazia ao mesmo tempo servia de instrução. O que era milagre para um, era escola para os outros. O que era consolo para um, era exortação para outro. Jesus conseguia lidar com as circunstâncias e delas extrair as máximas. Sim, de fato, a passagem fala sobre um grande milagre, conhecidíssimo, o da multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães para a multidão, mas para os discípulos, uma das melhores aulas de liderança em tempo real. Jesus observa a fome da multidão, e em seu coração, Jesus antecipa a preocupação. Ele chama um de seus discípulos, nós lemos essa noite, eu destaquei, Filipe. São 12. Dos 12, alguém a quem seria menos propenso para aquele momento. Por isso Jesus o destaca, chamando-o para servir, especificamente naquela circunstância, porque aquele momento iria ensinar aquele homem aquilo que de forma apenas teórica ele não aprenderia. Filipe, é muita gente, todo esse povo está com fome, nós precisamos comprar pão para tantos. Onde encontraremos pão para esta multidão? Preciso fazer 2 observações aqui. A primeira é que quem caminha mais perto
Anote aí em seu coração: quem caminha mais perto, aprende mais rápido. Jesus chama Filipe. Quem caminha mais perto, aprende mais rápido. O tempo determinado para aprender algumas coisas imprescindíveis na minha vida e na sua é decidido pela distância que você está entre o conhecimento ou entre o ensinador. Filipe, onde compraremos pão para tanta gente? Segunda colocação. As palavras de Jesus refletem como um clamor para o mundo faminto por Deus. Onde é que nós vamos encontrar pão para tanta gente, para tanto faminto? Aonde que nós vamos encontrar pão para tanto faminto? Filipe sai em busca deste lugar, e enquanto ele está caminhando no meio desses quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, chega à conclusão que é muita gente. Eu acho que só está escrito que são quase 5.000 homens, porque foi Filipe que contou. Jesus pediu para mim comprar pão, Jesus pediu para mim achar pão. Mas tem 2, tem 10, tem uma multidão de 100, tem mais uma multidão de 200, 200 com 100, 300, 300, com mais 100, 400, 1.000, 2.000, 3.000, mais ou menos uns 5.000 homens. 5.000 homens comem aproximadamente tanto de pão custa tanto, vezes essa quantidade de gente. Meu Deus do céu, mestre, nós temos um grande problema. Porque eu cheguei à conclusão que 200 dinheiros ou denários de pão não seriam suficiente para comprar pão, para dar um pedacinho para cada um. Eis aqui a grande questão e a tratativa de Jesus agora. Porque Jesus não pediu para Filipe fazer conta. Jesus não pediu para Filipe fazer conta. Jesus pediu para Filipe achar o lugar. Mas sua tendência era, ao resolver um problema, criar outro. Ele era péssimo em lidar com esses momentos. A prova disso é como ele se comporta. Jesus vai nos ensinar, como líderes, uma lição que nós devemos guardar em nosso coração, porque vai fazer toda a diferença. A primeira delas: todo líder deve desenvolver a habilidade de lidar com pessoas difíceis. Pastor, tem gente difícil lá na sua igreja? É gente boa. É Filipe. É entregue à obra. É apaixonado pelo que faz. Quase nunca falta. Está lá o culto todo. Mas não é difícil de lidar com ele? Se entrega até demais. Por isso vive se metendo aonde não foi chamado. Excesso de entrega. Líder, tem gente difícil aí na sua equipe? Você está olhando para mim por quê, Marli? Não acredito que no Ministério de Dança tenha uma mulher assim. Só uma, não. Não acredito que tenha uma assim. Mais de uma. Quem vê a unção toda aqui, fluindo, o fogo caindo, não sabe, né? Nem sabe, nem imagina, nem sonha.
Não, ele deita, ele dorme, Deus unge ele e acabou. E o pessoal aqui é um amor de pessoa. Não, falando dos músicos, baterista é outra história. Todo líder que quer crescer, quer prosperar, quer vencer, precisa desenvolver. Eu nem vou olhar para os missionários que eu estou lembrando agora. Eu estou lembrando agora, Elaine. Meu Deus. A minha coroa, olha, é tão grande que eu acho que eu não vou conseguir nem carregá-la no céu. Todo líder que quer crescer precisa aprender ou desenvolver habilidades para lidar com pessoas difíceis. Sabe por quê? Porque elas sempre estarão entre nós. A lei e a graça entram em conflito nesse aspecto, porque eles separavam pessoas. Por isso Jesus foi muitas vezes censurado, quando os fariseus diziam assim: isso aí só anda com pecador, só anda com gente problemática, só anda com gente que dá trabalho, gente que tem um péssimo histórico, que tem uma história de vida feia. Jesus assim: ei, os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Quer crescer teu ministério? Cuida dos doentes, cuida dos fracos, porque eles são o diferencial entre aqueles que pastoreiam e especialmente aqueles que lideram. Um pouquinho mais de retorno, por favor. Está acabando a voz. O grande problema é que muitas vezes acontece a seletividade no nosso coração. Ah, irmão, e bom se desse para nós escolhermos, né? Esse eu quero, esse eu vou mandar lá para o pastor Joel. Esse lá do pastor Joel eu quero, mas esse daqui que eu não quero eu vou mandar para ele lá de novo. Não, aquele lá do pastor Joel parece uma benção, eu vi ele servindo, aquele eu quero. Não, esse aqui só dá trabalho, pastor Joel, pega para o senhor. Nós não escolhemos quais serão as pessoas que nós vamos pastorear. Elas escolhem quem serão os pastores delas. Porque se desse para escolher, nós escolhíamos. Eu quero o Silvio Santos. Ó. Está precisando de gente de louvor? Esse aqui está famoso no YouTube também, eu quero. Nós não escolhemos quem são as pessoas que nós vamos pastorear, são elas que escolhem quem serão os pastores dela. Você precisa entender isso. E sabe quais são os critérios que elas usam? Dentre tantos, elas observam como você lidar com as pessoas difíceis. Há muitos anos atrás eu cuidei de uma linda igrejinha em um pequeno vilarejo de pescadores, aonde os irmãos traziam o dízimo de tainha. Eles pegavam tainha e chegavam lá com sacola. Ô irmão pregador, eu era chamado, irmão pregador, eu vim trazer meu dízimo. Ô irmão, que maravilha, mas não é culto ainda. Não, eu vim trazer agora porque eu não tenho onde guardar, eu fiquei com medo de estragar. Dízimo estragar? Eu peguei 20 trainhas, eu vim trazer 2 aqui. Dízimo é dízimo. Neste lugar tinha um irmão chamado Domingos. Domingos era uma maravilhosa pessoa que sofria sérios problemas psicológicos. Não era espiritual. Eram psicossomáticos mesmo. Todos o amavam daquele lugar, mas suas condições financeiras e mentais faziam com que as pessoas olhassem para ele com desprezo, com desdém, com descaso. O Domingo falava e ninguém ouvia.
O domingo pedia e praticamente as pessoas não davam. E por incrível que pareça, quando eu chego naquele lugar, o domingo está lá. O paletozinho dele apertado. O sapato com certeza ganhado, porque era 3, 4, 5 números a mais. Ainda me lembro do dia que entrou água dentro da igreja, água dentro da minha casa, e a pastora Thaís e eu estamos lá, tirando água para cima do joelho, fazendo buraco na parede. O domingo chegou de guarda-chuva, com a Bíblia debaixo do braço, disse assim: ô irmão pregador, que hora que começa o culto? Ele entrou com água aqui, que hora que começa o culto? Eu fiz: domingos, querido, você não devia nem estar aqui, está perigoso, não vai ter culto hoje. Mas por que, irmão pregador? Querido, porque nós estamos com água por aqui. Ah, tá bom então. Aí eu achei que ia ter. Um dia o Domingos não apareceu na igreja. Alguém veio e disse para mim: ô irmão pregador. Ele chegava sempre muito cedo. Tipo, o culto começava às 8, ele chegava às 4h30, 5 horas. Sim. Irmão pregador, o domingo está com um problema. E a pessoa que me disse não era crente. Eu disse: o que aconteceu com o Domingos? Ele entrou dentro do galinheiro na casa dele, está lá trancado. O senhor não vai lá conversar com ele? Vou. Peguei minha bicicleta, pedalei até a casa do irmão Domingos e cheguei. Quando eu cheguei lá, pastor Joel, o Domingo estava assim, ó, dentro do galinheiro. E o galinheiro do Domingo ficava de frente para a rua. Aí eu, grade para o lado de cá, na rua, e o Domingo para o lado de lá. Domingo, querido, meu Deus, você está fazendo aí dentro? Ah, irmão pregador, estou muito triste. Por quê? Porque o senhor sabe que a minha mãe morreu, e desde que minha mãe morreu, meu coração tem ficado chateado, eu sinto muita falta da minha mãe, e eu não estou com mais vontade de viver, eu não estou com mais vontade de ir na igreja, não estou com vontade de comer, eu acho que eu sou a galinha, eu vou entrar aqui dentro, vou ficar que nem uma galinha. Ô Domingo, querido, sai de dentro, e a galinha voando, irmão. Pena e sujeira de galinha para tudo quanto é lado. Querido, sai daí dentro. Não, irmão pregador, eu vou ficar aqui. Eu não vou mais na igreja, não. Não, querido, vamos para a igreja. Irmão, tinha tão pouquinha gente na igreja que se o domingo saísse, irmão, eu ia ter que fechar a igreja. Vamos para a igreja domingo. Não, irmão pregador, não. Você não vai, não? Não. Você vai ficar aqui aí dentro? Vou. Então fala o seguinte: chega para lá que eu vou entrar aí também com você. O que, irmão pregador? Chega para lá. Irmão, estava pronto, com a minha velha maneira de se vestir, sapato envernizado, terno de risca de giz, gravata brilhante, e aquele gel no cabelo. Eu abri a porta, eu entrei. Nós dois dentro do galinheiro. As galinhas agora estavam mais apavoradas ainda, porque elas conheciam o domingo. Ninguém tinha nos apresentado ainda. Esse domingo, quer saber de uma coisa? Você não vai para a igreja? Não, também não vou mais. Ah, mas se o senhor não for para a igreja, como é que vai ficar o irmão tal? Não sei. E a irmã? Também não sei. Então vamos parar nós dois. Não, irmão pregador. Não, também não vou mais. Não, mas o senhor tem que continuar. Pobre dos irmãos, não vou não. Então se eu não desistir, o senhor vai? Se eu não desistir, eu vou. Se eu continuar, o senhor continua? Continua. Pastor Joel, saímos do galinheiro e fomos para a igreja. Tempos depois eu recebi outras famílias na igreja. E até hoje eu tenho uma mania de entrevistá-las quando elas chegam na igreja. É muito interessante. O que te trouxe aqui? O que você achou? O que moveu teu coração? Ainda me lembro que uma dessas famílias disse assim: nós estamos aqui por causa da forma que o Senhor cuida do Domingos. Se o Senhor cuida do Domingos como o Senhor cuida, com certeza o Senhor vai cuidar da nossa casa também.
Pessoas inteligentes estão vendo o que você está fazendo. As pessoas difíceis estão ali dentro da sua igreja ou ministério para provar o seu coração. Desistir é fácil demais. Sabe Felipe? Felipe vai estar com Jesus o tempo inteiro. E não só Felipe. Jesus não desistiu de nenhum deles, nem o bendito do Judas traidor. Jesus abriu mão, já desistiu. Foi Judas que desistiu de Jesus, mas Jesus insistiu com Judas até o último instante. Até o último instante ele insistiu com Judas. Nós precisamos desenvolver a habilidade de lidar com pessoas difíceis. Por quê? Por que é tão difícil lidar com elas? Porque elas são críticas. E embora, queridos, guarde no seu coração, não se ensurdeça totalmente aos críticos. Porque tem muita coisa que o crítico fala que é crítica, mas é verdade. Os críticos têm uma deficiência na sua comunicação, porque a palavra crítica vem acompanhada de condenação e não de aconselhamento. Só mostra onde você errou e ponto final. Mas eles são corajosos o suficiente para nos falar algumas coisas que as pessoas que nos amam não têm coragem de falar. Eu queria falar, mas eu estou com medo de magoar. Eu queria falar, mas eu estou com medo de chatear. Eu queria falar, mas eu estou com medo de ser tesourado, de ser cortado, de ser barrado, de ser detido. Então eu não vou falar. Aí, infelizmente, alguém vem como um crítico e fala. E nós nos acovardamos diante do que foi falado, porque temos a desculpa de que ouvimos de um crítico. Jesus não desistiu das pessoas difíceis. Ele não foi seletivo. Ele dizia a elas: segue-me. E elas decidiam em seu coração. E olha, a longo prazo, as pessoas difíceis são as que mais dão resultado. A longo prazo, investimento longo prazo de igreja. Quem não quer fechar a igreja nos primeiros anos, quem não quer perder a liderança nos primeiros anos, a longo prazo, as pessoas difíceis são as que mais dão resultado. Sabe por que eu sei que pessoas difíceis dão resultado? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, líderes. Por isso que eu sei. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha ali. Por isso que eu sei que pessoas difíceis dão resultado. Então nós temos que desenvolver a habilidade de lidar com pessoas difíceis. E se não bastasse, adiantando, nós precisamos desenvolver a habilidade de tornar pessoas difíceis em pessoas melhores. Não é só aturar, não é só suportar, não é só perseverar, não é só aguentar. É ajudar essas pessoas que estão passando por dificuldades ou que nos causam muitas dificuldades a se tornarem pessoas melhores. Por isso Jesus chama Filipe. Porque é uma oportunidade para que Filipe, homem difícil, se torne homem melhor. Eu duvido se você já deu tanto trabalho para o teu pastor quanto eu já dei para o meu. Eu duvido. Sabe por que eu estou aqui? Não é mérito meu não, irmãos. É porque, primeiro, meu pastor não desistiu de mim. Segundo, é porque até hoje ele me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. Nós precisamos desenvolver. Quantas pessoas talentosas nós perdemos porque são pessoas difíceis? Poderia se aproveitar ao máximo o potencial ou o talento natural ou até espiritual que o indivíduo tem, mas nas primeiras dificuldades se afasta, restringe, corta. Não, mas aquela pessoa é difícil. Deus te levantou líder para tornar pessoas difíceis pessoas melhores. Assim como Ele fez na sua vida, Ele quer fazer através de você na vida de outras pessoas também.
Terceiro, nós precisamos desenvolver a habilidade de ensinar pessoas que eram pessoas difíceis a cuidar das novas pessoas difíceis que chegam na igreja. O que está acontecendo ali é algo que todos nós precisamos implantar no nosso coração para colocarmos em prática. Porque esta aula de liderança vai nos ensinar algumas coisas. E embora Jesus está tratando com Filipe, Jesus também vai ensinar os demais. Um deles, muito espontâneo nesse momento, André. Geralmente os Andrés são assim. Senhor, 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 Senhor. Irmão, você não tem ideia como era a equipe de Jesus, irmão. Por que Jesus terminava o dia orando? Meu Deus, eu vou ter que orar mais amanhã. Senhor, eu achei aqui um menino, com 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele diz assim: mas o que é isso para tantos? Deixa o André para lá. Assunto para um outro dia. Jesus agora vai ensinar os discípulos algo que nós precisamos aprender. Irmão, você acha que 5 pães e 2 peixinhos alimentam a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Depende. Depende em quais mãos os 5 pães e 2 peixinhos estão. Na mão do menino, era só um lanchinho de final de dia. Na mão de Jesus, não. Depende em quais mãos estão o recurso. Existem algumas coisas que não multiplicam porque não são transferidas para as mãos da multiplicação. Se ele retém, o que ele tem só serve para ele. Se ele renuncia ao que tem, o que ele não tem mais vai retornar a ele. Um pincel nas minhas mãos, malemar, dá para pintar o beiral de uma casa. Nas mãos de Picasso faz o quadro mais caro da história. Sei lá, um prego nas minhas mãos dá para segurar um espelho na parede. Mas nas mãos de Jesus muda a história da humanidade. Depende em quais mãos estão. O menino transfere para as mãos de Jesus. E eu acho lindo toda a parte cerimonial, aonde Jesus recebe o pão e o peixe, levanta os céus da graça. Graças te dou, porque da terra provém o sustento, como manifestação da tua bondade, Senhor. Os meus olhos contemplam todo o seu cuidado. Jesus dá graças. Quando Jesus dá graças, termina, o pão ainda está na mão de Jesus, e os peixes também. Jesus diz a Bíblia assim, que ele reparte com os seus discípulos. Lembra? Eram 5 pães e 2 peixinhos, lanchinho para um menininho. No primeiro momento da repartição, acontece especificamente a primeira fase da multiplicação, porque o que era para um menino, agora dá para 12 homens. Pedro, Tiago, João,
eles se servem. Eles se servem. Satisfeitos e servidos, quando eles terminam, estude a Bíblia, você vai observar, assim diz um dos evangelhos. Jesus diz: agora façam o mesmo.